Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Conversa de Dono. Hoje teremos um episódio especial Dia dos Pais. E a conversa então é para emocionar, inspirar e, claro, trocar aquela ideia de quem faz na prática a arte de conciliar dois dos maiores desafios da vida: empreender, ser gestor e também ser pai. Porque ser dono, ser gestor vai muito mais do que administrar uma empresa ou uma instituição. Vai também sobre ser presente, sobre ensinar e errar e tentar de novo. Para esse papo, eu convidei dois amigos que representam muito bem esse caminho, essa jornada. De um lado, eu terei ele que já passou pelo mundo da TI e agora está na parte do marketing, da criação do conteúdo ao universo das startups. Meu parceiro Vinícius Chaves. E junto com a gente, um cara que transforma vidas em meio da educação. Ele que é pai da Valentina e do Vicente, líder no Senac e um apaixonado pela inovação. Também terei aqui o Michael Albuquerque. Então não perde esse episódio que ele está super bacana. Olá pessoal, então antes de eu começar com as perguntas, eu vou pedir para que os nossos convidados aqui se apresentem. Vinícius, Michael, fale para a galera que está nos assistindo quem são vocês, gestores, pais. Apresentem um pouco para nós. Bom, eu começo? Vai lá, Bi. Então vamos lá. Então, prazer aí, Juliano. Obrigado pelo convite em estar aqui no Conversa de Dono. Bem, eu sou o Vinícius, então. Eu sou empresário, né? Eu atuo aí no segmento de tecnologia. Sou pai também, pai do Joaquim, casado com a Lari. Acho que a gente vai tocar bastante nesses temas hoje, né? De negócios, família, cotidiano, entender um pouquinho como é que a gente gerencia tudo isso, né? O que a gente vai aprendendo. Bem, ter experiência mais na área de tecnologia. Hoje eu sou sócio da AT Plus, que é uma empresa de tecnologia aqui em Lages também. A AT Plus ela tem alguns negócios em que ela investe, né? Um deles é a própria Platon, onde eu estou lá como diretor de marketing. E também tenho atualmente uma empresa que ela nasceu como um canal no YouTube, hoje é uma empresa que é a ABZAP, onde a gente produz aí conteúdos para empresas no YouTube, né? Falando sobre plataformas, dicas, metodologias para que as empresas possam entender ferramentas que possam fazer elas aumentarem a produtividade. E aí disso surgiu também o Bitalk, que é um produto da ABZAP, que é uma solução de integração de canais, de WhatsApp, Instagram, enfim. E também a gente faz ali automações, toda essa parte de atendimento aí omnichannel. Então, hoje eu estou nesses projetos aí, e aí ao longo do nosso bate-papo a gente vai explorando um pouco mais aí, um pouco daquilo que eu faço, daquilo que a gente pode estar trocando aqui na nossa conversa. Bacana. Então, bom dia, Juliano. Obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com você, com o Vini, os caras aí que a gente acompanha no dia a dia a trajetória de vocês. Eu sou o Michael Albuquerque, sou casado com a Chay há 15 anos, sou pai da Valentina e também do Vicente, então tenho um casal de filhos e atuo aí no mundo corporativo há um bom tempo, né? Atuo como gestor educacional do Senac, nas unidades de Lages e também de Curitibanos. E agora, no dia 1º de novembro, eu vou fazer 15 anos de instituição. Então, durante esses 15 anos, eu já gerenciei muita coisa, coordenei muita coisa. Minha formação base inicial é computação. Eu iniciei na computação, desenvolvimento, desenvolver sistemas, análise de sistemas. E durante a trajetória eu fui migrando, né, meu background, minha atuação, e hoje eu trabalho muito forte na questão da gestão, da liderança, no foco educacional. Então, transformar a vida das pessoas através do meu trabalho, que é a educação. Receber uma pessoa num ponto A e levar ela para o ponto B. Esse é o nosso propósito. E já trabalhei em diversos segmentos, né? Então, o Senac me proporcionou um crescimento de gerenciar e coordenar tudo que vocês possam imaginar, né? Então, cursos da área do turismo, da tecnologia, da gestão, MBAs, corporativo. E diferente do que, né, o público possa achar, eu não sou acadêmico, né? Eu sou extremamente uma veia corporativa, de levar soluções para o mundo corporativo, de resolver a dor dos donos, né, através do nosso trabalho, que é a questão corporativa. Digo que eu sou empreendedor porque eu tenho dor de dono. Então, se eu estou onde eu estou é porque eu tenho uma dor de dono, eu quero fazer a minha empresa, onde eu represento, crescer cada vez mais, segmentar ela cada vez mais e desenvolvendo, né? Já desenvolvi muitos trabalhos, muitos serviços do zero, que geraram grandes cases. No decorrer
na nossa trajetória que a gente vai conversar, apresentar um pouquinho desses cases que deram impacto em muitas vidas e trabalhar um pouquinho essa questão de ser pai, esposo, gerenciar família e também um time de mais de 70 pessoas. Eu faço parte desse time, né? Faz parte. O Mike é meu coordenador, cara. Eu tô lá, eu sou um dos que estão sobre cuidados do Naibco, né, cara? E os filhos. e é bem legal, assim, agora não é puxando teu saco, mas é bem legal trabalhar ali. Acho que todo o espírito da instituição ali, né, tem uma galera muito bacana ali dentro. Vinícius, até você falou agora, cara, dessa questão desses aplicativos. O Michael, a gente tem contato mais, né? Eu não sabia dessa história e eu acho que nós vamos ter que conversar logo depois aqui do nosso episódio aí, porque eu vi algumas oportunidades e coisas que a gente está realmente necessitando, não só para nós, como para nossos clientes, dentro do que você falou ali. Legal. O Vinícius eu também já conheço há eu acho que mais tempo que você, Michael. O Vinícius, eu conheço o Vinícius lá do tempo da Madepar, né? Madepar. Era Vinícius e o Patrick. Revelador, né? Na época eu era representante ali da empresa de impressoras e aí a gente conversou lá sobre o projeto de TI da empresa lá e foi onde eu conheci o Vinícius. Então, falando um pouco contigo nisso, como é que você fez essa transição, né, do TI para o marketing, agora criação de conteúdo, né? Como que você definiria hoje, né, essa transição, né? Vamos dizer assim, a transição formato CLT, TI. Hoje, essa semana até eu fiz um curso ali, um treinamento ali na CIL, que era sobre aquele método DISC, o método DISC, né, que é análise comportamental e tal, né, e a professora lá, ela brincou um pouco assim com que hoje existe meio que uma guerra, né, os CLT, os empreendedores, né, e eu acho que nem você mesmo falou agora, você pode empreender sendo CLT, né, você é o intraempreendedor e tudo mais, né, mas Vinícius, falando ali nessa transição tua de CLT, TI, né, para o Vinícius hoje, marketing e criação de conteúdo, como é que foi essa transição para você? Legal, Rai. Assim, eu nunca planejei exatamente o que eu queria fazer, aliás, o como eu queria fazer. O que eu tinha bem claro, né? Desde sempre, eu sempre me via assim, né, empreendendo, tendo negócios e tudo mais. E acho que muito por uma questão que acho que é importante a gente colocar na mesa, né, como é a conversa de doma, eu vejo que muitas pessoas empreendem e aí existe uma romantização do empreender hoje, porque é por propósito, porque eu quero transformar a vida das pessoas. E sim, nós queremos fazer isso não é inegável, né? Mas eu queria ter dinheiro, cara. Sim, eu queria ganhar dinheiro. Tipo assim, eu nasci em uma família que não... meus pais são trabalhadores, são pessoas muito honradas, mas a gente não tem herança. Então eu olhava assim, poxa, eu não quero ficar nessa condição sempre, eu quero ter mais dinheiro. E aí eu entendi que para ter dinheiro, um dos caminhos era você ter negócios, ter empresa. Ponto. E aí eu fui atrás disso. Então, e eu entendi que, e aí graças à educação que eu tive dos meus pais, a coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha criação, que a vida era feita, uma escadinha, né? É aquele negócio da escadinha, então você vai dando um passo de cada vez. Então, desde que eu comecei a trabalhar na época, inclusive meu primeiro emprego foi na Madepar, que você estou ali, comecei lá como menor aprendiz, na área de tecnologia. Eu já tinha a visão de que um dia, né, eu entrei como menor aprendiz querendo ser contratado efetivo. Depois que eu estava como contratado efetivo, eu queria me tornar um líder lá dentro. Então, sempre almejei o próximo passo. Nunca tendo certeza exata de onde eu vou estar lá no futuro, lá daqui a 10 anos, por exemplo. Mas eu sempre olhava claramente para o próximo passo que eu queria. E aí, em algum momento, eu entendi que ser somente um técnico, isso não é demérito, mas eu acho que hoje fala, então o Michael, talvez, que é mais especialista em liderança, possa complementar. Se fala em carreira Y, né? Você tem pessoas que são especialistas técnicas e pessoas que são líderes. Então, você tem essa carreira que você escolhe um caminho. E baseado no que eu fui entendendo, e envolve um pouco de autoconhecimento, um pouco de você ouvir as outras pessoas também, eu entendi que eu estava mais pro líder do que pro técnico. Porque, de fato, eu não tinha eu não era um especialista técnico. Tinham pessoas muito melhores do que eu na parte técnica. Entretanto, na parte de liderança, eu entendi que eu conseguia ali bem. Então, eu entendi que antes de ser um empreendedor, eu entendi que eu era um líder. E eu fui desenvolvendo esse aspecto. Então, naturalmente, ao longo do caminho, eu deixei de ser mais técnico e passei a ser mais líder.
E com isso, né, você, em algum momento, quando você está dentro de uma empresa como um colaborador, CLT, no caso, né, hoje em dia a gente tem PJ, tem CLT, existem vários formatos de trabalho, né, que eu acho que hoje é uma questão muito mais contratual do que propriamente, o cara que é PJ é melhor que CLT, ou o cara que é CLT é melhor, não acho que não existe isso. É muito uma questão de momento e de formato de trabalho mesmo, de contrato. Em algum momento eu entendi que quando você é líder, você está crescendo, você chega num momento dentro da empresa que você é barrado, né? Porque existem pessoas acima de você que talvez você não vai conseguir ocupar aqueles cargos ali. Então, eu entendi que para eu poder crescer mais, eu precisaria começar a empreender. Então, foi naturalmente essa virada que aconteceu. Bem, aí começou uma jornada muito maluca, né? Que aí quem empreende, aí, né? O Michael, empreendedor, também sabe que você não é só um papel, você precisa entender de financeiro, precisa entender de tecnologia, precisa entender de pessoas. Mercado. Exatamente. E aí eu tive a oportunidade lá, quando eu decidi quando eu virei a chave, né? Que eu saí do meu emprego para começar a empreender, eu me tornei sócio da Platon, né? Lá com o Dudu Brady, talvez ele esteja assistindo aí também. E na época lá no Grupo Usina. Lá na usina, antiga usina. Então o Dudu naquela ocasião ele já tinha, né, era o fundador da Platon, ele já tinha a empresa fazia acho que uns 3 anos mais ou menos, e ele entendeu que ele precisava ter pessoas para poder crescer. Só que tinha uma empresa que estava começando, então ele não tinha caixa para contratar uma pessoa. Ele falou, cara, tu quer ser meu sócio aqui? Eu preciso de alguém que entenda de comercial e a gente precisa vender. E eu nunca tinha vendido, mas eu sabia conversar. Cara do TI. Exatamente. E daí eu falei, cara, bora, vamos lá. Então, naturalmente, eu comecei a precisar estudar sobre vendas, estudar sobre marketing, porque era a função, era o espaço que eu tinha dentro da Plato. E era uma oportunidade que eu tinha de empreender, começando um pouco mais suave, né? Porque hoje em dia, quem quer empreender, normalmente vai precisar abrir o CNPJ e começar com caixa zero, começar sem ninguém. Então, eu já tinha a oportunidade de começar a empreender sendo sócio de alguém que já tinha uma empresa que estava constituída, já tinha um caixa que estava rodando. Então, foi uma oportunidade mais fácil, que eu tive essa facilidade ao entrar de sócio em uma empresa que já existia. Então, beleza, o espaço que tinha para mim lá era comercial. Então foi aí que eu comecei a estudar sobre isso. Comecei a estudar sobre marketing, comecei a ir a eventos, buscar capacitações, né? Tem muita coisa na internet, ler livros também. E eu me identifiquei, gostei desse universo de marketing e de vendas. E aí acabei me desligando totalmente do técnico. Então, em algum momento, congelou ali o técnico que existia. Eu acho que isso facilita, porque hoje, por trabalhar com tecnologia, eu consigo dialogar com as pessoas da área técnica para poder, tipo, por exemplo, né, lá no dia a dia nosso, lá tem uma startup que a gente está envolvido que é em desenvolvimento de software. Então eu consigo entender um pouquinho o que está acontecendo para poder, cara, vai por esse caminho em vez de por esse. E que tal se a gente fizer isso? Mas quem decide no final é quem entende, porque eu não entendo mais aula de tecnologia, eu congelei no tempo realmente, sabe? E aí, por estudar marketing, por entender todo esse viés de marketing, eu cheguei na importância de você criar conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui, inclusive, né? Que é você criar conteúdo, trabalhar com geração de valor através do conteúdo. E aí eu gostei muito dessa área e eu comecei a aprender. Inclusive, um dos meus mentores de conteúdo é o Guzatti, Leonardo Guzatti, né? Que eu acho que é o diretor da Ecosystem na Matriz, né? E ele me ensinou de várias coisas relacionadas a YouTube, a blog. Então a gente foi buscando muitos conteúdos. E aí eu comecei a aplicar isso na Plato. Então eu comecei a gravar vídeos, comecei a falar sobre nuvem, sobre backup, sobre todos os conteúdos do que a empresa trabalhava. E começou a dar certo. Então comecei a gostar disso. Então aí com o tempo foi passando e tal. Tive um podcast também, que foi o Pulso Empreendedor, com o Marek, né, meu amigo aí, padrinho e sócio. Só que daí acabou que a gente trabalhou por 5 anos no Pulso Empreendedor. Vocês já estiveram no Pulso também, né? Bem bacana o programa. A gente entrevistou metade de Lages aí para ter esses empreendedores aí, né? Faltou uma parte que a gente teve tempo. Enfim, mas foi um projeto muito legal também. E ali eu comecei a ganhar bastante experiência em relação à comunicação. Aprendi muito com o Marek. O Marek é um comunicador nato, assim, né? Ele tem uma oratória muito boa. Enfim, ele tem várias habilidades. Então, sempre colando nas pessoas que sabiam mais que eu para poder aprender com elas, sabe? E aí eu entendi que o conteúdo é uma coisa que hoje em dia, né, se fala... Eu ouvi de alguém, e aí quem falou isso, peço desculpa, demorei um pouco, tá tem ninguém. Que no passado, né, o petróleo era o bem mais precioso. Em algum momento passou a ser a informação. Acho que foi o Vitor Kister-Bona que colocou isso. No passado era o petróleo, aí em algum tempo passou a ser a informação, né, como o petróleo, o bem mais precioso. E hoje se fala que o bem mais precioso é a audiência.
é você ter a audiência das pessoas, né? Então, acho que é importante você saber trabalhar com conteúdo. Eu tentei estudar sobre isso. E a gente criou o canal lá, canal Bizap, que tá devagarinho, tá indo bem. A gente tá conseguindo ter audiência, conseguindo oferecer produtos para as pessoas e gerar valor de verdade, né? Porque eu acho que tem isso também. Não é só gerar conteúdo por gerar. Se você gera valor, se você tem realmente algo que faz que as pessoas se beneficiam daquilo, aí beleza. Então só gera conteúdo. Nessa pegada do gerar valor, sábado retrasado a gente teve um episódio com o Vieira Júnior, veio um palestrante, veio dar uma palestra aqui na Sil. Por casualidade eu fui cobrir o evento, cara, e aí conheci o cara e vamos agora lá pro episódio. Gravei e agora de manhã vindo para cá enquanto estava arrumando as coisas aqui, e até posso mostrar para vocês ali no WhatsApp um áudio dele falando do episódio que ele colocou no ar, de como tem pessoas já procurando ele, né, através do conteúdo, né? E quando você fala em conteúdo de valor, muitas vezes às vezes até convido alguns empreendedores para vir aqui no nosso episódio e eles dizem, não, Juliano, não vou, tô sem grana agora. Eu digo assim, mas como assim sem grana? Não vai me cobrar? Eu disse, não, cara, a ideia é essa, é gerar conteúdo, gerar, né, informação através dos nossos canais, né? Claro que isso vai ter uma cascata de consequência, né? Mas a minha ideia não é te cobrar e muito menos que você vá lá vender o teu produto, cara. Eu quero ir lá para conhecer a tua história, conhecer a tua jornada e tudo mais. E aí tem alguns até que acabam não vindo, né, por essa questão, assim, né? Porque hoje no mundo das pubs, né, tudo que se vê na internet parece que está sendo comprado, assim, né? Então, por isso que eu vejo que esse formato podcast, ele dá tão certo, né? E por que, por exemplo, os cortes, né? Porque são momentos reais das pessoas, sim, né? Uma outra coisa dos momentos reais que me veio na cabeça, e a gente vai tendo uns insights, né? Daqui a pouco até vou postar lá no nosso Instagram, que é a questão da inteligência artificial, né? A Guess, agora, aquela marca de roupas, começou a usar a inteligência artificial nas modelos. E eu vou mostrar para as pessoas agora no Instagram ali 3 modelos da Guess que foram criados na inteligência artificial, e agora as modelos humanas estão criticando a marca por isso, né? Então, as pessoas hoje elas querem mais o humano, mais isso aqui, ó, mais o natural, o orgânico, né? Exato. E no conteúdo tem que ser assim também. Eu acho que tem um ponto, de rapidinho, te entrando, que é justamente, eu acho que esse mercado de geração de conteúdo, né, ele tem, o legal dele é o seguinte, tem muita gente, então, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, às vezes é um empreendedora que pensa, poxa, mas eu penso, até ouvi esse dia eu estava falando acho que foi com a Lara, até com a minha esposa, que ela falou assim, eu quero ir fazer tal coisa, mas tem muita gente fazendo já, hein? E eu falei assim, se tu fizer algo de qualidade, com um propósito, fazer bem feito, vai ter espaço para você. Eu acho que isso vale para conteúdo também. Quando alguém produz conteúdo de qualidade, com a sua própria identidade, que eu vejo muito, né? Eu acho que esse ponto que eu queria chegar, tem muita gente que simplesmente quer fazer o que os outros estão fazendo por fazer, porque alguém falou, tipo, ouvi lá no podcast do Juliano que fazer conteúdo agora é importante. E daí assistem ao teu podcast e tentam fazer exatamente igual. Eu acho que tem coisas que você pode se inspirar, mas nunca deixe no conteúdo. O que para mim pega muito assim é a originalidade. E você ser realmente quem você é, jogar a tua própria personalidade, sabe? As pessoas se conectam muito com isso. Conectam com o humano, com às vezes porque o Vinícius não fala tão bem, ele tem uma dicção meio travada. E tá tudo bem, tipo, eu já superei essas coisas, entendeu? As pessoas se conectam com a essência. Com a essência. E elas também se conectam com pessoas reais, sabe? Então, se elas veem que a gente não é um super-humano que é perfeito, ninguém tá mais buscando isso. E também temos problemas, né? Exato. Isso. E bastante. E no final é sempre de pessoa para pessoa, né? Exatamente, de pessoa para pessoa. Marco, agora vamos virar um pouco para cá. Conta para nós aí, quem que é o Maicon Pai, o marido da Chay, gestor, líder de equipes, projetos, está sempre inovando lá. Fale um pouco para nós dessa parte do teu trabalho, né, como coordenador dentro do Senac lá. Líder de equipes, projetos, conte um pouco para nós. Bacana, Juliano. Antes de chegar nessa jornada, né, de ser
pai, de estar casado, estar no Senac, eu comecei a minha jornada há muito tempo atrás, né? Já vou fazer 42 anos, por mais que eu não tenha cabelo branco, né? Mas 42 anos. E a minha primeira experiência foi como vendedor, né? Comecei como vendedor de maçã. Meu pai trabalhava numa fruticultura e semanalmente ele trazia uma caixa de maçã com 20 quilos. E essas maçãs eu ia vender na vizinhança. Eu devia ter em torno de 11, 12 anos. Legal, hein? E eu sabia que eu levei no mercadinho e pesei. Então, 5 maçãs gala eram 1 quilo e 4 maçãs Fuji eram 1 quilo. Não tinha balança e saía vender. E vendia tudo. E esse valor, né, esse dinheiro servia para ajudar dentro de casa, porque eu vim de uma família humilde, né, de pais trabalhadores, de pais com princípios, que me ensinaram muita coisa que eu levo comigo, que me transformou no homem que eu sou, no pai e no esposo. E no decorrer da trajetória a gente foi modelando. Me formei em computação, entrei no Senac em 2010 através da computação. E entendi também, Vini, que a área técnica não era para mim, certo? Porque existiam pessoas melhores do que eu, com, né, um olhar lógico muito mais aguçado que o meu, e em 2013 eu fiz a pós-graduação no Senac de Gestão Estratégica. Aí virou a chave, legal. Preciso ter um olhar de mercado, de gestão, de empreendedor, né, e a partir daí mudou minha chave. Então, a partir daí, Juliano, foi onde o Maicon se encontrou profissionalmente, e durante essa minha jornada de quase 15 anos eu vim trabalhando muitos aspectos, né? E no aspecto familiar ele que trouxe, né, ser pai é algo maravilhoso, né? É uma questão que hoje eu tenho uma rotina com os meus filhos diferente de muitos anos atrás. Eu fui muito assíduo, né, do empreendedorismo, do associativismo, dos núcleos. Nos últimos 3, 4 anos estou um pouco afastado, por entender que existem coisas que eu preciso estar presente na minha família que o tempo não volta, certo? Então, um exemplo, de manhã eu não trabalho oficialmente, de manhã eu estou com o meu filho menor, que é o Vicente, que é o tempo que eu tenho de dedicação com ele. E a partir ali de umas 11 horas, a minha atividade começa e vai até as 11 da noite todos os dias, né? E a trajetória do Senac é muito interessante, né? Porque eu comecei coordenador da área técnica de tecnologia, então coordenando o curso da Furokawa, Cisco, desenvolvimento, parcerias, programador, enfim. E com 6 meses de Senac, a diretora na ocasião, a Iriane, disse para mim: Maicon, você vai coordenar o técnico de segurança do trabalho. Eu vinha de uma empresa familiar, 10 anos uma empresa familiar. Então tive que estudar para coordenar o técnico de segurança do trabalho. Com 8 meses, ela me entrega o MBA da FGV para coordenar. Com uma experiência que eu não tinha de vivência organizacional e empresarial, porque eu vinha de uma empresa familiar. Foi aí que eu me conectei com gente boa. E tem uma palavra, uma frase do Cortella que é muito interessante, né? Não são as clichês que ele traz, mas ele fala que a gente precisa se conectar com gente boa para ficar melhor, certo? E foi aí que eu fiquei melhor. Porque daí pensa, empreendedores, executivos fazendo aqui no MBA, e eu comecei a estudar, me conectar com professores que vinham do Brasil, a nível geral, de todas as regiões do Brasil, os grandes professores, os grandes empreendedores, aqueles que tinham super know-how, e a partir daí foi só explorar o mundo, né? Porque me oportunizou estudar muito sobre vários aspectos, sobre gestão, tecnologia, marketing, vendas, pessoas, liderança, e assumir tudo quanto era tipo de projeto. E já coordenei tudo que vocês possam imaginar, desde a área de gastronomia, tecnologia, saúde. E hoje estou muito forte no turismo, né? Estamos com algumas ações de turismo fantásticas. Ajudei a criar, grande parte desse projeto fui eu que idealizei, que é o programa Conhecendo a Serra Catarinense, uma jornada educativa, onde nós estamos levando o turismo para dentro das escolas, para formar a base, para que no futuro essa base possa ser empreendedores na área do turismo. E o impacto, daqui 2 anos, é impactar 50 mil alunos na rede pública municipal e estadual, junto com 300 professores sob a minha gestão. E além de coordenar N projetos que vocês possam imaginar. Vocês não têm ideia do que acontece no dia a dia. O Juliano é nosso professor, ele recebe o negócio pronto, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Um curso dos idosos. Aquilo eu criei. Qual é a necessidade que o idoso tem hoje de bem-estar? Qual é a necessidade que uma cooperativa, né? O Cicobi é patrocinador, o Cicobi é meu cliente. Então, o programa de desenvolvimento de liderança do Cicobi, do Crédito Serrana e do Crédito Serra, fui eu que idealizei. Então, assim, muitas coisas são idealizadas
Quem vê flash não vê o que acontece por trás das câmeras. E que traz essa pegada de um olhar empreendedor, de um olhar sistêmico, de algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. O Vini trouxe, né, uma questão de autoconhecimento, né? De a gente se autoconhecer que eu não sou bom em tal coisa e focar naquilo que a gente é bom. E acontece muito com os nossos filhos, né? Nossos filhos da mesma forma. Tempos atrás a Valentina falou para mim, pai, não consigo ir bem em matemática, o senhor é muito bom em matemática. Se equiparando, esperando que você é bom. Português. Foca no português que a tua carreira vai seguir por essa área, talvez uma área de comunicação, área jurídica e a área lógica, vamos estudar aquilo que se faz necessário. Então, assim, é uma jornada longa, sabe, Vini e Juliano, de desenvolvimento de muitas ações a nível não só local, de grandes impactos. Esse projeto que eu comentei para vocês do turismo, eu fui apresentar ele no Encontro das Américas de Turismo Social no Sesc Cacupé com 13 países. Um painel que eu apresentei tinha um canadense, uma chilena, uma de El Salvador, uma da Argentina, eu e a professora que é minha parceira apresentando o projeto. Então a gente leva essas criações de produtos e serviços fora das paredes que acontecem no dia a dia da organização. Legal. Tu falou ali dessa questão que tu aprendeu muito quando coordenou a FGV, né? No episódio anterior com o Vieira Júnior, ele entrou numa agência de marketing e ele era responsável para coordenar o marketing da FGV e entrevistar os professores. Assistiu o episódio, muito bom. E ele comenta ali assim que foi mais que um MBA, porque ele começava a entrevistar as pessoas ali, e que nem tu falou, viam grandes professores, né? Ele começava e aí ele já começava a trazer coisas para ele. Assim, tá, e como é que faz uma transição de carreira? Ele começou a estudar em cima, né? E ali onde ele teve essa virada ali. Aí, ó. Esses gatilhos é super interessante, né? Eu sou privilegiado, né? Então, quantos professores já passaram por mim, né? Já convidei o Vini para dar aula, tu é professor, tu não sendo para fazer uma reunião contigo, eu tô aprendendo. Se eu vou trazer um professor de outro estado, de outro país, porque já veio vários professores dos Estados Unidos, de grandes parcerias com a Universidade de Ashland, com o maior instituto de inovação do mundo, eu fiz o bate-papo com eles, 1, 2 horas conversando com esses caras. Então isso enriquece e automaticamente a gente aplica no dia a dia para potencializar algum tipo de resultado. Legal. Michael, às vezes eu vejo eu chego ali no Senac para pegar o carro e tal, tá o Maiquinho lá, né? O Mike Chaveirinho, né? E aí, para vocês dois, assim, qual que é o maior desafio que vocês enfrentam, né? Para equilibrar a vida profissional e a vida de paternidade, né? O pai e o profissional. Quais são os maiores desafios? Cara, assim, ó, é desafiador para todo mundo, né? E você conciliar uma rotina intensa de trabalho, porque quando nós estamos num cargo, né, alto, de gestão ou de empreendedorismo, requer a nossa presença e o desenvolvimento. Em contrapartida, você tem o bem maior, que é a tua família. Sem família, tu não é nada, né? É a base de tudo. Eu trabalho muito na questão de planejamento, certo? De organização, de saber, né, até onde eu posso ir e também a rede de apoio. Hoje, assim, o que me oportuniza a estar onde estou é a minha rede de apoio. E minha rede de apoios é minha família, né? Minha esposa, que sempre está ao meu lado, que se abdicou de muita coisa para que eu pudesse crescer e trazer o desenvolvimento e bem-estar e qualidade de vida para a nossa família. A minha sogra, a avó, que é a bisa dos meus filhos, sempre me ajudando, minha irmã. Então, sempre tem uma rede de apoio para algum momento. E o tempo de qualidade, né? Não é a questão da quantidade de tempo, né? Eu vou estar o dia todo com os filhos. Isso não dá atenção. Tá dentro é o tempo de qualidade, né? Então, o tempo que a gente tem de qualidade é para gerar memórias, desenvolver eles, né? Porque, da mesma forma como um líder, né? Os nossos filhos são espelhos da gente. E muitas características e comportamentos, eles se espelham no que a gente faz e no que a gente fala. Essa questão de andar com gente boa para ser melhor é o que eu levo para eles. Se você está conectado com gente boa, tu vai ter conteúdo, automaticamente tu vai se conectar com gente legal, vai gerar oportunidades e o crescimento vem no dia a dia. Mas eu trabalho muito com a questão de planejamento, de planejar minhas ações e tem as questões que são, né, dentro da gestão do tempo, né, as circunstâncias que são impostas, que a gente tem que ter autoconhecimento, a questão, né, de ter algumas habilidades para gerenciar, principalmente quando envolve questões inesperadas.
saúde. Essa semana meus filhos estavam doentes. Então você tem que ter, saber que isso vai acontecer, saber como trabalhar, como lidar, e também trabalhar o aspecto da inteligência emocional para que você possa equilibrar a balança entre família e a questão profissional. A inteligência emocional tem que estar muito presente. Eu até vi o comentário, né, do Vieira falando que líder que não faz terapia tá pego, né? E eu fiquei pensando, porque eu não faço terapia, nunca fiz terapia. E eu acho que realmente, né, você ter pessoas ao teu lado com que você possa conversar, dialogar e ser aberto, né, a essa questão da construção coletiva, eu vejo que é muito importante para que você não se sinta pesado com um fardo gigante, porque em algum momento alguma coisa vai pender para um lado e a gente tem que ter essa inteligência emocional para poder contornar. E para você? Eu faço praticamente as palavras do Marco Mazunos, porque, vamos lá, né, desafios. Eu acho que o desafio maior, para mim, ele é um desafio que está no mental e ficou em terapia, né, acho que recomendo, comecei a fazer fazem 15 dias também. Tinha uma certa, não é resistência, mas é aquela questão de priorização. Nunca foi uma prioridade para mim. E aí eu conversando com amigos e aí houve uma frase até, quem está assistindo a gente, acho que pode tocar alguém, né, que a frase é a seguinte, né? Se todo mundo ao teu redor faz terapia e você não faz, pode ser que você seja um motivo das pessoas estar aqui. Você é o causador. Então, vá fazer terapia também, acho que é importante. Aí eu me encontrei nessa situação, né? As pessoas ao meu redor começaram a fazer, eu não estava fazendo, eu não quero ser o culpado. Mas em relação a desafios, assim, né? Eu acho que é aquela questão da culpa, acho que a gente vai falar sobre isso em algum momento. Seria a próxima pergunta que eu quero fazer para vocês. Acaba queimando. Não, já conectamos aí. Porque você, pelo menos para mim, assim, eu tô o tempo todo buscando, escolhendo qual culpa que eu quero ter. Então, por exemplo, quando eu estou no trabalho e aí eu recebo uma mensagem, uma ligação da escola ou da Lara, da minha esposa, dizendo que o Joaquim precisa de você. Acontece, né? Pensa o tempo todo, ainda mais por eu não ouvir. Então, naquele momento, tudo que eu planejei a nível de dia, de rotina, de entregas que eu queria fazer, foi, entendeu? E aí eu carrego essa culpa. Não dá pra negar. É negável que você fica, poxa, nossa, justo hoje, cara, que eu tinha uma reunião importante, eu tinha que fazer uma entrega importante lá no meu trabalho, o Joaquim ficou doente. Então, você saber lidar com essa culpa, acho que é um grande desafio. Mas aí, ao mesmo tempo, você joga no outro lado da balança, tá, o teu filho, né, e aí eu acho que é uma questão importante, os nossos filhos, e todos nós aqui somos pais, né, meio parecido, quantos anos saiu o Gabriel? Vai fazer 9 agora no final do ano. Nossa, já passou várias fases que a gente não passou ainda. Já tem um adolescente, amigo. Tá entrando, né, e filho é sempre desafiador, só que de formas diferentes, né. Então, mas em algum momento da vida dele, ele não vai mais, quando ele ficar doente, ele não vai ligar mais para mim, ou não vão ligar mais para mim. Talvez vão ligar para uma esposa dele, vão ligar para os amigos dele, enfim. Então, eu sempre coloco na minha cabeça essa questão de que, assim, o teu filho precisa de você para sempre na vida, só que de forma diferente. E essas coisas mais difíceis, que envolvem o teu tempo, elas em algum momento vão passar. Porque em algum momento eu não vou mais ser o melhor amigo dele. Em algum momento, é claro que eu vou estar sempre ali disponível, mas ele não vai querer, ele vai ter os amigos dele, ele vai ter a vida dele. Então, e isso, apesar de parecer longo, dura, sei lá, 18, 20, 25 anos. Que é normalmente, né, a idade em que o filho vai para o mundo. Então, cara, 25 anos não é nada se você parar para ver. Tipo, é um tempo que eu tenho certeza de que quando eu ficar mais velho, eu vou sentir falta de quando o Joaquim ficava doente, eu precisava ficar cuidando dele. Ou de quando ele acordava mais cedo, num domingo, eu queria ficar dormindo até as 10 para descansar, e 8 horas ele estava lá no quarto, puxando meu cobertor e dizendo assim, pai, vamos brincar. Já tá de dia. Ele fala bem assim, pai, já tá de dia. Ele pega e abre a cortina assim, ó, sabe? Então, já tá de dia, pai, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. Então, são fases, a gente precisa aproveitar isso. E aí, talvez seja um pouco pesado, mas estou compartilhando aqui coisas que estão na minha cabeça, e isso eu aprendi com o Piangers. A gente teve a oportunidade de entrevistar o Marcos Piangers, não sei se vocês conhecem ele, né? Ele é bem conhecido justamente por falar sobre paternidade, e ele teve lá, a gente conseguiu entrevistar ele lá na época do Pulse, e daí ele falou assim, o leito de morte, entrevistaram mais de não sei quantos mil lá, homens em leito de morte, e todos eles, ricos, né, e todos eles tinham um arrependimento que era, eu queria ter passado mais tempo com meus filhos,
Ninguém falava assim, eu queria ter trabalhado mais, eu queria ter ganhado mais dinheiro. Sempre nos últimos momentos da vida, os arrependimentos eram relacionados à família, a amar mais as pessoas. As coisas mais sensíveis, né? As coisas que todo mundo, aliás, muitas pessoas têm, é a abundância, sabe? E eu pensei assim, cara, eu não quero... Então hoje todo o desafio que eu enfrento relacionado ao meu filho, eu sempre, cara, isso aqui vai fazer no dia que eu estiver no meu leito de morte, me arrepender, qual arrependimento que eu quero ter? Eu não quero ter o arrependimento de ter negligenciado coisas pro Joaquim. E mesmo assim, aí volta pra culpa, a gente tá o tempo inteiro errando como pai, porque a gente não aprende a ser pai. A gente tem as nossas inspirações, né? Eu tive a sorte de ter um pai presente, um pai que me amava, que cuidava. Meu pai tá vivo ainda, né? Mas ele ainda me ama, ele ainda cuida de mim, só que hoje é uma relação totalmente diferente, né? Hoje eu sou independente. Então, mas eu tive essa oportunidade de ter um pai presente, de ter uma mãe também. Passando em paternidade, eu me espelho muito no meu pai. Assim como também olho para coisas que de repente ele errou comigo, mas um pai nunca erra propositalmente, né? A gente erra na intenção de acertar. E às vezes a gente erra de forma totalmente equivocada, totalmente grotesca com os nossos filhos. Mas ser pai é carregar isso. Então eu acho que esse é o desafio maior, é a culpa, e você saber como lidar com isso e escolher, né, o que você quer para você e para o seu filho no futuro. Falando agora da questão da culpa, né? A pergunta daqui eu sempre largo, independente se a gente já respondeu ou não. E aí, até referente à culpa, assim, citar um exemplo para vocês. Essa semana, o Gabriel, ele estava aqui comigo, né, na quinta-feira. Só que eu, além de dar aula no Senac, eu sou professor na Uniplac também. Na quinta-feira eu dou orientação ao TCC, né? A gente está com alguns alunos lá. Então eu reservei e agendei com esses alunos que na quinta-feira das 18 às 20h30 ali eu ia fazer essas orientações, né? E aquela culpa, né? Tipo, porra, eu tô indo lá fazer as orientações e meu filho tá em casa. Claro que ele tava com a irmãzinha dele ali, com a minha esposa e tal, né? Mas é aquele negócio, pô, eu poderia estar com ele, né? Tanto que lá no Senac eu sempre falo, né? Não me deem aulas nas segundas-feiras, porque a segunda-feira eu reservo para estar em casa, estar junto com a família, né? E aí, às vezes, né? Como que vocês, né? Ou se vocês têm, às vezes, esse sentimento de estar ausente demais, tanto na casa, né? Como pai, como marido, ou às vezes estar ausente até no trabalho, para tentar, né, ter esse momento junto com a família. Vocês têm, às vezes, esse sentimento de culpa, assim? Tem sim, né? Eu já tenho a filha de 14 anos, né? Então, entrando na adolescência e as fases que a gente passou, isso nos traz aprendizado enquanto pai, né? Enquanto pais. E o Vicente vai fazer 5 anos. Então, essa questão da culpa, ela permeia, né? Todo dia. Então, como o Vini falou, algo inesperado, que depende da gente. A gente precisa se ausentar para fazer essa assistência para o nosso filho. Fica aquele sentimento com a empresa, mas também a gente tem que pensar que nós somos seres humanos, que nós temos a família. A família é o primeiro alicerce de tudo. E vejo que a gente tem que estar num lugar que te oportunize você estar ausente quando você precisa estar ausente. Que você possa gerar essa confiança do teu time, que no dia que você está com o teu filho doente ou que você está doente, você possa se ausentar e a empresa vai continuar rodando. Porque se amanhã você não estiver, eu não estiver, ele não estiver, a empresa vai rodar. A gente é substituível. Isso é fato. Então é algo que a gente tem que trabalhar no aspecto, eu vejo assim, eu trabalho nesse aspecto da aceitação, de não ficar se martirizando em relação à culpa, porque isso vai trazer cenários, né, mentais, depressivos, e trabalhar esse aspecto, né, dessa boa convivência da baliza na empresa, na família, e refletir isso também nos liderados. Eu trabalho muito isso com o meu time. Muitas vezes, né, o time chega assim, o meu filho está doente, ok, vai. Se eu pedir para eles virem trabalhar no domingo, eles vão vir trabalhar no domingo, porque a gente tem essa boa relação. Então não existe esse sentimento de culpa. E nessa jornada, Juliana e Vini, de paternidade, eu fiquei muito ausente da primeira filha, porque eu era jovem, tinha 27 anos quando ela nasceu, e queria muito construir casa, dar o melhor, tudo que ela queria dar, enfim, e crescer na empresa que ela ânsia. E muitas coisas que aconteceram, eu não vi acontecer. Que a minha esposa esteve presente, né? Primeira fala, primeira caminhada, várias questões,
E isso me trouxe um aprendizado grande, que o segundo filho eu já não estou comentando a mesma coisa, né? Então, por exemplo, esse tempo que eu fico todas as manhãs com o Vicente, eu estou com ele. E quando tem reuniões, atividades, eu vou para as reuniões, atividades, mas sempre eu estou com ele, porque eu penso que tem muita coisa que não volta. E uma virada de chave que deu em relação à paternidade aconteceu quando o Vicente tinha 2 anos. Nós estávamos brincando dentro de casa, e tava uma bagunça dentro de casa, uma bagunça. E daí eu pensei, meu Deus, que bagunça que tá aqui dentro de casa, né? Olha só, todas as coisas jogadas. 30 segundos depois o Vicente se engasga com mamá. Ele se engasgou, ele ficou em torno de 5 minutos engasgado, tive que fazer manobras, e eu senti na minha mão que eu ia perder o meu filho. Certo? Então eu senti na minha mão, ele perdeu os sentidos, até que eu consegui reanimar ele, enfim, trouxe ele novamente. Então ali me trouxe um insight que, cara, deixa bagunça, o trabalho a gente resolve amanhã, tem uma reunião agendada, a gente remarca a reunião, não existem coisas que são inegociáveis, né? Mas tudo isso, essa questão dessa parceria mútua, aonde você está, essa confiança. E se a gente está onde está é porque a gente tem uma competência muito grande, né? Até nesse sentido. Eu acho que, cara, a nossa carreira profissional, as oportunidades de negócio, existe aquela frase que fala assim, o cavalo não passa encilhado 2 vezes, né? E a gente cresceu muito com isso, com essa questão da escassez, mas honestamente, assim, eu acho que a partir do momento em que você... isso não é se achar, mas acho que isso vale para todos nós e para muitas outras pessoas também. Quando você confia no teu taco, cara, beleza, perdi um cliente. Beleza, perdi uma reunião importante. Putz, cara, não consegui vir no podcast que ia ser bom pra mim também, porque eu ia ganhar uma visibilidade. Cara, são coisas que você consegue recuperar. Talvez, cara, era um cliente, sei lá, era a Coca-Cola que ia fechar negócio contigo. Tá bom, pai, você vai fechar agora com a Pepsi, então. Tudo bem, entendeu? Então você perde essas oportunidades, mas volta para aquela questão. O dia que eu parar pra fazer o julgamento final da minha vida. Cara, eu deixei de vendar com a Coca-Cola, não aconteceu comigo, né? Se a avó estiver assistindo, está aberta a negociação. Estão aberta, né? Mas assim, perdi aquela oportunidade. Eu acho que essa dor, ela não chega nem perto da dor de você, cara, meu filho, ele precisou de mim e eu não estava lá. Por exemplo, essa semana agora, vai ter uma questão que eu já estou me culpando desde agora. Eu vou precisar fazer uma viagem, eu não sabia, né? É uma viagem eu já sabia. Vai ser agora na semana, antes do Dia dos Pais, ali no dia 7, eu vou precisar estar em Porto Alegre. E no dia 6 à noite eu já vou estar ausente. E aí a escola mandou aviso que vai ter a apresentação de Dia dos Pais. Bem nesse dia, cara. E daí eu já fiquei me culpando assim e tal. Mas aí vem um ponto positivo da nossa geração e do mundo que a gente vive, que é da informação. E hoje eu acredito que nós, e já tem estudos que falam, né, que os pais da geração Y, que eu acredito que somos nós aqui, eles já estão muito mais presentes com os seus filhos do que os pais anteriores, do que os nossos pais, por exemplo. Por quê? Porque a gente tem consciência. A gente sabe que é importante estar lá dividindo as funções com a mãe, com a mulher, com as pessoas que cuidam. E não porque é uma obrigação, mas porque você tem que estar lá. Então, estatisticamente, os homens que são pais atualmente, eles já estão passando mais tempo com seus filhos. Daí eu comecei a me culpar e tal, e daí só que ao mesmo tempo que eu lembro que cara, nessa semana, numa apresentação dos pais, eu não vou estar lá. Mas eu me lembrei, cara, por exemplo, agora nas férias escolares, né, que foram 2 semanas aí, pra quem é pai sabe que antigamente férias escolares era uma maravilha, né, quando você não tinha filho. Quando você tem filho, é uma maravilha também, mas é cansativo. E daí eu pensei assim, não, a minha esposa se organizou lá no trabalho dela para tirar férias dela, 15 dias, junto com as férias escolares, justamente para ter esse tempo com ele. E daí eu pensei, poxa, eu vou fazer a mesma coisa. O que eu fiz? Só que nós, empreendedores, a gente tem um pouco mais de... Aí entra o equilíbrio, que eu acho que é a palavra-chave. Então eu pensei assim, cara, eu vou ficar 1 semana trabalhando meio período só. Então, para não se desligar 2 semanas totais, eu vou ficar 1 semana trabalhando meio período e a outra semana eu paro totalmente. E eu fiz isso, cara, e foi muito bom. Então eu consegui, de manhã, não foi aquela correria de acordar cedo alguma e tal. Então eu trabalhei só à tarde, de manhã eu acordava, e ela tomava um café com meu filho, com a minha esposa junto, tal. A gente, ali naquele momento, já criando essas memórias, né, ia ver meu filho para brincar no parquinho que tem ali perto de casa. E daí, então, cara, eu não vou estar no dia 6 junto com ele na apresentação, infelizmente, por causa do trabalho. Mas eu falei, vai lá com a mamãe, então, e daí no momento que você estiver lá na apresentação,
vou fazer uma videoconferência, eu vou assistir junto com você, então. Tipo, é o melhor que eu posso fazer. Só que eu sei que nas últimas 2 semanas eu dediquei um tempo total para ele. Então eu não tô me culpando por causa disso, entendeu? Porque realmente foi um conflito de agenda. Se eu pudesse escolher, quando eu posso escolher, eu estaria com ele. Mas nesse caso eu não posso escolher, porque eu não vou estar em Lages, entendeu? Então é justamente esse equilíbrio de você fazer escolhas que depois você tem esse crédito para falhar em algumas que, claro, se eu pudesse eu estaria com ele, mas eu não vou poder. Então eu vou tentar levar essa culpa da melhor forma possível para não afetar, né? Tu falou isso aí. Hoje é homenagem dos pais do Biel. E eu tô aqui gravando um episódio. Por uma questão também de agenda, assim, a gente tem, vamos dizer, uma culpa, não sei se seria bem a culpa, mas o colégio nos avisou na quarta-feira, né, de que ia ter uma homenagem no sábado. Eu achei que um pouco de despreparo um pouco do colégio, avisa um pouco antes, né? O Biel já tinha uma viagem agendada, né, marcada, ele não vai estar hoje final de semana comigo, né, mas domingo, Dia dos Pais, ele vai estar comigo e tudo mais, né, então a apresentação eu vou acabar perdendo, né, um pouco. E também na questão das férias eu fiz muito parecido contigo ali, e aí é importante esse equilíbrio, e eu vejo que vocês dois têm também esse suporte com a esposa, com a mulher de vocês, né, nas nossas férias eu também peguei. Ele falou, é difícil tu ficar mais de que 5, 10 dias na empresa, né? Então, o que a gente fez? Vamos fazer uma viagem, nós fomos lá para Foz do Iguaçu, ficamos uma semana, e ainda desçam lá para a piscina que o papai já vai. Puxa, abre o computador aqui, rapidinho, aquele jogo de 1h30, 2 horas, baixou o fogo, deixou só na brasa, e beleza, daí vai para a piscina com a galera, né? Então, a gente vai se rebolando, vai se juntando ali para dar essa assistência, né? Comentei já aqui que eu na segunda-feira à noite é o meu momento de sentar com a minha esposa ali, junto o Biel e a Lívia na sala, vamos jogar. Agora nas férias deles, né? Já era uma promessa longa, daí agora estamos com um videogame lá, então senta todo mundo na cama ali, vamos jogar um videogame e tal. Vocês, na rotina de vocês, tem esse momento que vocês reservam no dia ou na semana, assim, para estar... esse é o momento que eu vou estar com a minha família, com o meu filho? Vocês têm? Eu comentei, eu de manhã eu fico com o Vicente, né? Isso é rotina. Muitas vezes eu tenho viagens, enfim, a gente vai se revezando. Então, tanto eu quanto a Chay, né, nós somos muito parceiros, né? Sempre foi assim. Estamos juntos há muito tempo, já são 19 anos que a gente está junto. E essa parceria fortaleceu a nossa família. Em relação assim a planejamento, assim, uma rotina, eu não tenho essa rotina. Toda segunda, toda terça. Mas finais de semana a gente sempre está junto. Né? Então, final de semana a gente sempre está junto. Por exemplo, hoje, saindo daqui, nós vamos direto para o encontro de carros antigos. Né? A gente tem um FUC. E a gente vai... Meu pai é louco, FUC. É louco. Depois eu vou te mostrar que na garagem tem 3 FUC. Eu tenho 2, né? Então, enfim, é um de cada FIR. Então, assim, a gente tem essas rotinas, né? De saídas, né? Aos finais de semana, de viajar, de curtir, de fazer alguma coisa, às vezes, tipo, mais simples que seja. Por exemplo, agora nas férias, coloquei eles dentro do Fusca, nós fomos na Bocaina, né? Cidade vizinha aqui. E fui levar eles numa cachoeira lá, uma cachoeira escondida. Sobe uns morros, uns desafios e tal. Chegamos na cachoeira de Fusca. Cara, isso é uma memória que eles vão levar pro resto da vida. Então, assim, a gente sempre está fazendo alguma coisa, frequentemente, para ter essa questão de estar junto. A minha filha mais velha gosta muito de filmes. Então, o nosso momento é sentar nós dois, e a esposa não gosta de filmes. Então senta nós dois e a gente vai curtir um filmezinho. Ela gosta muito de filmes assim que tenha uma história complexa, de lógica, que seja questões inesperadas, e eu também gosto. Então a gente senta e fica assistindo. Então a gente sai jantar, sai almoçar, curte a família, mas uma rotina assim, toda segunda-feira, não tem, porque a rotina era um pouco diferente. Eu acho que o meu momento diário, né, tem 2 modos, né, tem 3 modos, na verdade, de operação ali na família, né? Um deles é a rotina dia a dia, padrão dia de semana. Ou seja, então essa realmente é mais pesada, porque a gente acorda ali, eu não gosto. Eu vou justamente por causa do meu filho. Eu vou na academia todo dia cedinho, 6 da manhã. Então eu tento acordar às 5, tô sempre cansado e tal. Mas eu vou, porque eu sei o seguinte, se eu não for na academia às 5 da manhã,
eu não consigo ir à noite, porque à noite, pra mim, a prioridade é ficar com o Joaquim. Então, beleza, eu vou sair na academia e tal, eu chego em casa às 7, 7h10, aquela correria, né? Você acorda a esposa, acorda a filha, a gente se arruma ali e tal, toma café, pô, eu é que levo ele pra escola. Então, o tempo que eu fico com ele normalmente é 5h30, 6 horas, a hora que eu busco ele na escola. Aí a gente fica ali, aquela é a rotina, né? Uma jantinha, ele acaba assistindo um pouquinho pra gente poder também tomar café, brinca um pouquinho com ele e tal. Então, 8h30, 9 horas ele vai dormir. E aí, final de semana também, eu acho que é mais como o Michael, assim, a gente não tem um ritual, né, declarado, até porque como o Joaquim, ele tá com 3 anos agora, vai completar agora na próxima terça-feira, então 3 anos com uma criança eu já tive vários filhos diferentes. Agora é a época do Hot Wheels, antes era o Patrulha Canina, e aí então ele gosta de coisas diferentes, ele quer fazer coisas diferentes. Então, a gente também mora numa região muito fria, então tem dias que você quer sair para ir num parquinho, para levar, já está muito frio. Então, você já tem que encontrar alguma coisa em casa. Então, é mais sobre isso, assim. Então, a gente acaba tendo esse tempo juntos, né? E justamente por aquilo que eu comentei antes, né? De que nós somos pais mais presentes na vida dos nossos filhos, a gente consegue deixar um pouco mais solta a agenda, mas está sempre ali junto, fazendo alguma coisa. Uhum. Vini, você que já passou aí Vamos dar uma abordagem um pouco na questão de gestão, liderança, né? Legal. Tu navegava ali no mundo das startups, marketing, né? Agora tá com o teu canal, né? Como que, de alguma forma, a paternidade influenciou nessas decisões, nesses teus caminhos, hein? Cara, totalmente. Eu vejo que, vamos lá, vários pontos no profissional que eu vejo que a paternidade me ajudou, tá? O primeiro deles, cara, hoje eu fico muito irritado, e as pessoas que trabalham comigo sabem que eu fico irritado mesmo quando eu perco tempo dentro do meu trabalho. Porque eu sei que o tempo que eu perco dentro do meu trabalho, ele faz falta para eu chegar onde eu quero profissionalmente. Então, eu realmente eu avalio que cada dia que eu trabalho, eu preciso, uma fração de percentual, eu preciso evoluir para chegar onde eu quero profissionalmente. E o que eu quero profissionalmente é liberdade financeira e liberdade de tempo. Para que eu possa passar mais tempo com o Joaquim, para que eu possa também, acho que é importante depois de tocar nesse assunto que, apesar que sermos pais, a gente não pode esquecer que também somos homens e seres humanos, a gente tem as nossas vontades também, e você tem que ter o teu tempo também, né? Não é só sobre a criança, acho que a gente pode jogar nisso depois também, mas o que mais me evoluiu foi justamente nessa questão de, eu não gosto mais de perder tempo, cara. A gente perde tempo, é normal, mas eu tento o máximo possível, quando eu tô ali nas 8 horas que eu dedico diariamente para trabalhar, cara, eu preciso trabalhar naquelas 8 horas. Porque depois é tempo que eu não quero ficar até mais tarde, na verdade eu nem posso, né? Porque eu preciso buscar meu filho na escola. Então, deu 5h30 ali, 5h40, 6 horas, cara, eu preciso ir buscar meu filho, não tem como, entendeu? Então, isso me ajudou a profissionalmente saber já o que eu foco, o que eu não foco. Estou aprendendo a dizer não para algumas coisas, estou tentando ser mais produtivo, então estou tentando me policiar para não perder tempo navegando em coisas que não precisam, em olhar no celular, reuniões que poderia ser um e-mail, como fala, né? Então, isso me ajuda demais, assim, tipo, essa parte de paternidade me ajuda demais. E uma outra questão também é um olhar mais humano para as coisas. Eu acho que eu sempre tentei, né, ter essa empatia, olhar para as coisas de uma forma um pouco mais global, no sentido de que, beleza, a gente está trabalhando aqui, mas eu sei que ali atrás tem um ser humano, tem uma pessoa que às vezes está num dia ruim, uma pessoa que às vezes está com um problema familiar, ou, enfim. Assim como também fiquei um pouco mais esperto para saber quando que é malandragem da galera também, entendeu? Tipo, pô, isso aí é barda. Então você começa a fazer analogias de comportamentos, começa a analisar melhor o comportamento das pessoas e os seus próprios comportamentos, porque agora você tem a experiência de como que funciona um ser humano, desde que ele nasce, né? Então, como é que é o jogo ali de fazer uma birra, como é que as emoções são moldadas de acordo com o momento. Então, cara, você aprende muito de forma empírica, talvez, sobre como funciona o ser humano. E isso, com certeza, tem reflexos positivos dentro do trabalho, né? Você fica mais maduro. Eu vejo que essa maturidade e essa priorização de tempo, para mim, é o maior daí que eu tive. Eu vejo ali no escritório, está um exemplo nosso ali, que é a Jéssica, né? Até antes de começarmos a gravar, eu comentei com vocês. A Jéssica, ela tem dois filhinhos pequenos, né?
E ela precisa estar em casa no período da tarde, porque as crianças, né, só vão para a escola de manhã. Então a gente adaptou o horário dela, tanto que o horário dela é diferente, é das 7 às 11, diferente dos outros da equipe, que é das 8 ao meio-dia, né? Justamente para ela poder sair e dar tempo de buscar na creche. E à tarde ela trabalha em home office, né? Fazer essa adaptação aí. E para você, Mário, você acredita que ser pai melhorou você como gestor também? Ah, com certeza, né? Porque as experiências que a gente tem enquanto pai, a gente consegue trabalhar o aspecto enquanto ser humano, né? E a gente melhorando enquanto ser humano, ser melhor enquanto profissional, enquanto liderança. Eu vejo que ser líder também é cuidar, né? Estar presente, que é o mesmo sentido da paternidade, né? Pai presente, com tempo de qualidade, da mesma forma dentro da organização. Porque a gente é espelho. É clichê isso, né? Que o liderado é reflexo do líder, e o filho também é. Então, as experiências que a gente tem no dia a dia de contornar situações adversas, nos traz aí o aspecto, né, de uma inteligência emocional para trabalhar, né, com as pessoas. E como o Vini falou, a gente trabalha com uma diversidade gigante de pessoas, porque no meu background de trabalho não é só a equipe administrativa, os professores. Eu tenho um hall de alunos que eu sou o gestor deles. Então, passa pela instituição a média de 3 mil alunos ano, e eu sou o gestor. Então, as experiências que a gente tem no dia a dia enquanto pai, os modos para também levar a experiência para essas pessoas que estão em processo de formação. Eu tenho lá o jovem aprendiz, né? Então o jovem aprendiz chega com problemas e a gente já vivenciou vários cenários como esse que a gente pode aplicar dentro da construção desse ser humano. Então a gente tem, né, N situações que acontecem no dia a dia que a paternidade nos auxilia, né, nesse aspecto de tomada de decisão, de gestão de tempo, né? Quando o Vini falou a questão do não. O não é libertador. Sim. É libertador, né? Tu conseguir delegar, não é delargar, é delegar e acompanhar o processo, e você se sente seguro com esse cenário, da mesma forma como fica, quando você dá autonomia para ele fazer alguma coisa. Então essas analogias fazem presente, né, dentro do aspecto corporativo. Legal. E na sua trajetória, Vini, ali do técnico e agora comercial, né? Falando um pouco de gestão, profissão. Qual foi o maior desafio de gestão assumir esse papel? E como que teve uma preparação, tu comentou um pouco antes ali, mas como que isso preparou você para ser um melhor empreendedor, assim? Eu acho que, no meu caso, foi muito ter a clareza daquela escadinha. Então, o meu perfil, ele é um perfil um pouco mais seguro. É um pouco do que eu comentei do DISC ali, na hora que tu falou, o DISC, ele tem o perfil lá que é o analista, o planejador, que na minha pontuação, eu vou falar por mim, assim, né? Eu tive nota 28 e 29 para analista e planejador. Então, se a gente colocar no painel do DISC, assim, eu não estou tão próximos a ele, mas eu estou mais voltado para a parte de comunicação, né, e liderança, né? Que eu estou mais, né? Que daí deu nota 40 e poucos lá para eles, né? Então, é bem legal essa análise também, e é legal que o DISC, eu fiz o DISC essa semana, né? Se eu fizer esse DISC, sei lá, daqui 2, 3 anos, vai dar um outro resultado, porque a gente vai se moldando, já que vai se trabalhando, né? E para você, desculpa, discordei, mas... Não, mas eu acho que corrobora, porque faz tempo que eu não faço essa análise de DISC, mas normalmente, né, o meu perfil é muito mais seguro, ou seja, eu sou planejador analítico. Então, eu estou sempre analisando e planejando as coisas. Isso é bom por um lado, porque dificilmente eu vou fazer alguma coisa sem pensar muito antes. Isso quer dizer que eu não erro? Não, eu erro várias vezes, mas eu tenho uma tendência a planejar mais as coisas antes de fazer. Então, por isso, né, na minha carreira, então, nessa visão de escada, eu sempre fui um degrauzinho depois do outro, sabe? Então, eu sempre já fui me preparando para o próximo degrau. Então, assim, eu sempre entendi, quando eu entrei na Plato, comecei ali, eu entendi que eu ia precisar adquirir algumas habilidades, eu precisaria me comportar mais, trabalhar mais a minha comunicação, entender mais sobre marketing, sobre vendas, sobre negócios de forma geral. Só que naquela ocasião eu cometi um erro, que eu não me preparei pessoalmente para a questão de gestão financeira.
porque eu era colaborador CLT, então eu tinha uma segurança, um valor que eu recebia fixo todo mês. E CLT tem essa vantagem que, se você produzir mais ou menos, ali o teu salário está garantido. Pode ser que o teu emprego não seja garantido, mas o teu salário está garantido. Então, quando um CLT, né, às vezes começa ali a não trabalhar, não entregar tanto, em algum momento pode ser que ele, né, seja convidado a seja buscar o caseiro mercado como no mercado. Então, no caso de empreendedor, não, é diretamente resultado. Se você não alcançar os objetivos que você tem a nível de... Você precisa vender. Se você não vender, você não vai ter faturamento e logo você não vai ter receita, fica sem dinheiro. Então, esse foi um desafio que eu tive quando eu fiz essa virada, que eu tinha um valor que eu recebia, depois eu passei a receber menos, às vezes nada, e aí isso me gerou um problema financeiro nessa virada que eu tive, né? Então fiquei com problemas financeiros na minha vida pessoal. Assim que eu entendi isso, eu comecei a me comportar de uma forma diferente, então eu comecei a estudar mais e fazer gestão financeira de fato, que é você planejar o que você ganha, fazer planejamento do quanto você vai gastar, o que você pode fazer, o que você não pode, quais são os seus limites. Então esse foi um desafio que eu enfrentei na minha virada ali. E óbvio que daí, eu acredito que todo empreendedor, mesmo você pega talvez os empreendedores aí que estão mais avançados de idade, a gente está o tempo inteiro precisando aprender alguma coisa nova para poder sobreviver nesse mercado, nessa selva aí que é o mercado, né? Porque tá tudo mudando o tempo todo, uma hora é IA, a outra hora são as pessoas que já têm necessidades diferentes, e tá tudo isso junto ao mesmo tempo mudando, sem contar o cenário econômico, né? Que daí isso afeta diretamente nos meus negócios. Então, eu acho que o desafio é ser empreendedor. Você tem que estar o tempo inteiro ligado, aprendendo, lidando com os seus erros e priorizando aquilo que é mais importante para aquele momento. Porque se deixar levar pelo que você vê aí na internet e tal, você precisa ser um super-homem ou uma super-mulher, e não é assim que funciona. Eu acho que precisa entender, poxa, para o meu momento agora, faz mais sentido eu entender sobre finanças porque minha empresa está com problema de caixa. Então eu vou buscar entender sobre isso, e mais, será que eu consigo trazer especialistas, pessoas que entendem mais do que eu, para me ajudar nisso também? Então, ter essas pessoas, estar aberto a receber especialistas, eventualmente vai ter que abrir uma cota para ter um sócio que é especialista em finanças, enfim, não ter que ir se mudando a cada momento. Acho que esse é o desafio. E é feito de ciclos, né? Exatamente. Depende muito do momento, né? O momento requer algo nesse sentido, tem que fazer essa imersão para poder alcançar os resultados. É muito essa questão dessa percepção, né? E a experiência vai trazendo para a gente, né, que a gente precisa focar em determinada área, porque é o que está necessitando neste momento. Tá, exatamente. Michael, tu tá à frente de quantos ali? Tu lidera uma equipe de quantas pessoas? Então, nós temos, né, a nível técnico administrativo, nós somos em SEC, né? E de professores, a média de uns 70 professores, aproximadamente. Antes falou 7, assim, não, mas era que tá faltando uma boladinha aí. Tenho curitibanos também, às vezes somando professores, né, mais ou menos umas 70 pessoas. E o que você acredita essencial para manter esse time engajado e também inovador, né, trazendo ideias novas, assim? Cara, assim, eu sou um pouco incomodado, né? Não gosto muito de rotina, sou incomodado com a questão de resultados, incomodado com a questão da cultura organizacional. Conversando recentemente com 2 alunos que concluíram um dos nossos cursos, enaltecendo a questão do atendimento. E eu vejo que, assim, nós que estamos à frente do negócio, nós temos que ser incomodados, nós temos que ter, né, essa preocupação de não ficar parado, imerso, né, no que está acontecendo ali. Tem que sempre estar buscando melhorias, desenvolvendo novas ações, porque o ser humano por si só ele tem um perfil muito grande de entrar no comodismo, né, de ficar naquela linha estagnada. Só que para fora das 4 paredes não é um oceano azul, é um oceano vermelho. O bicho está pegando, né, e a gente precisa estar atento a todos esses cenários para que a gente possa desenvolver estratégias competitivas, né, para o modelo de negócio, porque o meu modelo de negócio é curso, mas curso tem horrores na internet. Qual é o diferencial competitivo que a gente vai trazer? O que a gente entrega de proposta de valor? Então, percebo muito nessa questão de eu sou muito incomodado, né, muito incomodado, e eu tenho um diretor também que é incomodado, então a gente tem um perfil muito parecido nesse aspecto aí, e a questão do engajamento é o brilho no olho, sabe? É o brilho no olho. Nós estamos agora com um projeto
nós fomos convidados a nível de Santa Catarina a ser piloto, e eu estava em férias, eu estava só acompanhando nas redes sociais, e eu via o brilho no olho dos meus liderados na entrega, e a gente recebe um feedback que foi, né, a melhor entrega do estado. Então assim, você percebe que o que a gente está fazendo, eles estão replicando, e estão entendendo que essa proposta de valor não é para a organização, porque a gente forma pessoas, eu estou formando alunos, e eu sempre falo para eles, o que passa aqui com a gente, volta para a gente, vai voltar. Eu vou dar um exemplo, se você precisa levar teu filho hoje no hospital infantil, te dou certeza que um técnico que está lá foi formado pela minha equipe. Eu tenho que dar confiança que você vai entregar o teu bem maior na mão dessa pessoa. Legal. Então, assim, é essa visão, sabe? Que não é algo a mais que está ali no dia a dia. Legal. Pessoal, vamos chegando no nosso bloco 4 aqui, onde a gente vai falar sobre legado. Mas antes de eu dar sequência nas perguntas aqui com o Maico e com o Vinícius, se liga no recadinho que eu tenho aí para você. Pessoal, a conversa está muito bacana, mas antes da gente entrar no próximo bloco e nos aprofundar sobre esse papo de gestão e paternidade, eu preciso falar de quem acredita e apoia aqui o Conversa de Dono. Cicobi Cred Serrana, uma cooperativa feita por pessoas para pessoas, que apoia o desenvolvimento de quem empreende e quer crescer com propósito. Vale a pena conhecer e fazer parte. Visite uma das agências do Cicobi Cred Serrana. Estamos de volta então ao nosso episódio do Conversa de Dono, episódio especial do Dia dos Pais. Se você está gostando, não deixe então de acompanhar, já seguir o nosso canal. Compartilha também esse vídeo aí para outros pais, empreendedores, gestores que possam aí, né, ter insights e também se inspirar em algumas histórias que nós estamos trazendo aqui. Nós vamos para o bloco 4, onde a gente fala sobre legado. E já perguntando então para o Vinícius e para o Maico aqui, se vocês pudessem deixar uma lição de vida para o filho de vocês sobre trabalho, qual que seria? Cara, é engraçado, muito boa a tua pergunta, Juliano, porque esses dias, né, quando a gente é pai, a gente começa a ter várias reflexões, né, relacionadas ao futuro, sabe? E eu lembro que eu aprendi muito, né, ficou muito forte para mim desde pequeno que a importância de ter uma profissão, né? E aí eu tava refletindo, assim, sabe, cara, o que eu quero pro Joaquim, né? O que eu quero para ele, assim? E eu tinha pensado em 3 coisas, cara, e que eu vou tentar ver se eu consigo lembrar. Uma delas é, tipo, ser, ter e fazer. Cara, eu quero que você, se um dia ele perguntar, se ele virar para mim e perguntar assim, pai, o que você quer de mim? Porque antigamente tinha muito, cara, quero que você, os pais chegavam, né, você tem que ser jogador de futebol, Direcionar mesmo e tal. Ser, filho, eu quero que você seja feliz. Independente do que você quiser escolher, eu quero que você seja feliz. Se você estiver feliz, eu estou bem. Fazer, eu quero que você faça o bem. Eu quero que você seja bom para as pessoas, que você pratique o bem. E ter, eu quero que você tenha saúde. Pronto, só isso. Então é meio, talvez clichê até, mas basicamente esses são os 3 pilares do que eu refleti que eu quero pro Joaquim, assim. Então, se ele tiver essas 3 coisas, né, se ele estiver fazendo bem, se ele tiver saúde e se ele está feliz, velho, pra mim tá tudo certo, assim, sabe? Então, é isso que eu quero. Mas é óbvio que eu espero que ele realize grandes coisas, né? Mas eu não consigo hoje materializar, assim, poxa, eu vejo o Joaquim como um grande empreendedor, um grande padeiro, um grande... Enfim, eu não consigo ver isso, até porque o Michael até é melhor do que eu, sabe, né? Vocês que trabalham com educação, a gente não consegue mais dizer daqui a 10 anos quais são as profissões, né? O que vai ser a profissão? É bem provável que o Joaquim, meu filho, quando ele começar a trabalhar, ele vai ter uma profissão que eu nem exijo ainda, né? Então, por isso, cara, se ele estiver fazendo uma coisa que faça o bem, que ele tá feliz e que ele tenha saúde, tá tudo certo. Então, é basicamente esse o legado que eu espero para ele, assim. Parece ser simples, mas eu acho que eu tenho focado nisso e é mais desafiador do que a gente imagina, sabe? Com certeza. Esse processo de formação dos filhos ele é extremamente desafiador, né? Quando fala de legado, né, existe a questão do legado e também de você deixar algo material, né, que é a herança. É muito diferente a herança do legado. A herança, ela deprecia, né? A casa deprecia, aí vendem, mas o legado que eu vejo é a inspiração, né? É como que eles me observam enquanto pai, que eles possam se inspirar e ser pessoas de bem,
pessoas íntegras, que elas possam mudar a sociedade através do que elas forem fazer, indiferentemente das escolhas dela. A profissão que a Valentina e o Vicente escolher, elas têm que transformar a vida das pessoas através do que elas fazem de alguma forma. E através disso, a gente é a inspiração deles. Eu acredito que a gente já planta uma sementinha de pessoas de bem, né? De pessoas que tenham princípios. Hoje o mundo está muito forte essa questão de pessoas que não têm princípios, que não têm, né, uma formação de base sólida para transformar num adulto de sucesso, mas não um adulto de sucesso financeiramente, mas sim de entregas, né, do básico, do respeito, né, de olhar para as pessoas da forma como as pessoas devem ser olhadas e tratadas. Então, assim, meus filhos, eu quero que eles tenham essa inspiração, que eles possam seguir um caminho bonito, né? Obviamente que a gente gera oportunidades que a gente não tem, né, na nossa formação, isso é fato. As oportunidades que hoje tanto a Valentina quanto o Vicente têm e vão ter são totalmente diferentes das que eu tive e os filhos de vocês do mesmo formato. Mas as escolhas deles, a gente sempre tem um papel de direcionar, né, de educar, de liderar eles, de conduzir num caminho bonito, né, que lá na frente a gente possa, né, se Deus permitir e nos der saúde de chegar aí na fase, né, na melhor idade, né, na maturidade, que a gente possa olhar para trás e olhar assim, olha, realmente, todo o tempo que eu investi, né, tudo que eu estudei, eu consegui inspirar meus filhos para que eles conseguissem seguir um caminho diferente e que eles sejam inspirações para os filhos deles e para as outras gerações que vão chegar. Eu lembrei de um fato que aconteceu essa semana com o Biel. Eu levei ele na escolinha de futebol, daí fui buscar. Aí ele foi pro escritório comigo, né? Tem essa questão também, né? De conciliar. E o Biel é parceiro com os meninos lá, ele se dá bem com a gurizada, e ele entrou ali no escritório, assim, ele foi para trás da mesa onde tem o estúdio do podcast e achou uma nota de R$2. Ele disse, pai, achei uma... Ele podia ser uma nota de 100, então, não sei o quê. Aí ele pegou, colocou no bolso e a gente ali conversando e tal. Eu fui lá daí eu saí, fui lá pra minha sala, aí veio ele com aquela nota na mão. Eu disse, não, Bel, tu vai fazer o seguinte, cara, tu vai voltar lá no estúdio, cara, lá na mesa do podcast, vai deixar a notinha de 2 lá em cima, lá, e vai falar, pessoal, tô deixando aqui em cima, tá, depois vocês vejam de quem é. E aí eu fiquei cuidando, né, pela janela, ele foi lá, entrou, fez certinho e tal. Claro que talvez seja um caso isolado, mas se eu for mostrando tudo isso aí, o que eu quero mostrar para ele é a questão de ética, dos valores, né, de honestidade para ele, né. E para vocês, assim, sobre essa questão de vida, valores, propósito, né? O que vocês mais desejam que eles aprendam como exemplo de vocês? Isso que tu falou relembrou uma fala do meu pai. O meu pai, ele é falecido há 15 anos. Morreu muito jovem, meu pai faleceu com 48 anos. E era uma pessoa, assim, querida por todo mundo, né? E ele dizia assim para mim, Mike, se você pega R$1, você pode pegar qualquer coisa. Então, quem furta R$1, furta qualquer coisa. Então, esse princípio ético, eu sempre lembrei disso. Então, se você desvia R$1, você vai desviar milhões, porque isso já está na tua essência, né? E assim, os princípios básicos, né, Juliano? Os princípios básicos de honestidade, de respeito, de cordialidade, de entender as necessidades das pessoas, entender que ninguém é melhor que ninguém. Você é de carne, tu tem braço, eu tenho braço. A pessoa, ela a respeitar as diversidades, né? Há um tempo atrás, né, teve um caso de bullying na escola que a Valentina estava, e eu sentei com ela e conversei com ela sobre esse aspecto. Na sala que ela estuda, ela tem um colega que apresenta uma deficiência. Eu disse para ela assim, tu tem que ser o colega deste aluno, certo? Tu tem que ser a pessoa que vai auxiliar essa pessoa. Então, são princípios básicos de relacionamento, de convivência, de formar uma pessoa, um ser humano, da forma que o ser humano deve ser, né? Hoje a gente acompanha tantas questões de intolerância. As guerras é um exemplo, né? A questão do poder, de querer estar no poder, de querer algo maior através de uma imposição. Então, essa questão, né? E principalmente do saber ouvir, né? Saber ouvir, porque eu sempre falo em todo lugar que eu vou, Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos, né? Mas normalmente a gente fala mais do que ouve mais. Então, esse processo dos princípios básicos, sabe? Eu vejo que essa essência para os meus filhos, e também não só para os meus filhos,
mas aqueles que passam, né, através do meu trabalho, porque são alunos, né, são alunos. A gente desenvolver esse processo com eles de as habilidades socioemocionais estão requeridas no mercado de trabalho. Eu acho que essa tua pergunta, Juliana, ela me fez pensar um pouco ao contrário, sabe? Porque é aquilo, né? Você pergunta o que você gostaria que o teu filho reproduzisse, né? Replicasse do que você ensinou. E aí, para mim, é difícil escolher, porque eu vejo que vamos lá, alguns exemplos, né? Eu acho que eu gostaria muito gostaria, mas eu não posso, né, exigir isso do Joaquim, porque ele tem o livre-arbítrio, ele vai poder escolher o ser quem ele quiser, né? Eu não vou interferir nisso, na verdade, eu não vou nem conseguir interferir nisso, né? Todos nós somos aquilo que nós escolhemos ser, né? Mas gostaria muito que ele tivesse a mesma disciplina que eu tenho, o mesmo foco, né? O mesmo senso de ética, né? Do que é certo, do que é errado, de como tratar as pessoas. Isso que você fala, Michael, também eu levo muito a sério de humildade, de entender que não é por dinheiro, não é por ser mais velho ou ser mais novo. É claro que a gente respeita os mais velhos, né? Naquela questão de ser mais cordial e tal, mas acho que todo mundo é igual. Então, tem pessoas que são melhores sucedidas em algumas coisas e não tão boas em outras, né? Mas eu fiquei pensando que, assim, cara, é muito mais sobre o que eu tô tentando moldar em mim, comportamentos que eu tô tentando mudar em mim no dia a dia, e às vezes eu me pego assim, que agora eu tenho alguém que tá ali do meu lado, me olhando e me reproduzindo, cara. E aí eu vou ter que falar um episódio aqui pra vocês, porque é uma coisa... É seu espelho. E aí, cara, esses dias, né, e aí é uma coisa que eu tô tentando evoluir, né, eu acho que com o filho a gente começa a ver exatamente aonde que você erra, né, e aí a gente saiu atrasado de casa, e aí eu saí mais rápido e tal, e o Joaquim, pai, vai rápido, não sei o quê. Não, cara, peraí, mas eu não quero que o meu filho ande rápido, eu não quero que ele seja o maluco do trânsito, porque eu não gosto de andar rápido no trânsito. Naquele dia eu tava mais rápido, né? E aí tava, e daí daqui a pouco, era já 8 e pouquinho, a gente tava bem atrasado pra aula, né? Tava verde, sinal da cor ficou amarelo, daí ficou vermelho, eu tive que parar. E aí eu soltei, né? Não sei se pode falar alguns palavrões, assim, mas que bosta, foi bem assim, né? Dele, que bosta, pai. Ele pegou e repetiu, né? E deu na hora, cara. Meu Deus, cara, olha o que eu fiz, olha o que eu tô ensinando pro meu filho, né? Ele tava no banco de trás ali, e ele tá ali olhando o tempo inteiro aquilo que eu tô fazendo. E daí eu falei pra ele naquele momento, filho, desculpa, filho, eu falei errado, é uma palavra feia, não pode falar que bosta, tá, filho? Papai falou errado, me desculpa. Dele, sim, pai, bosta é feio, né? Dele, tá bom. Daí, cara, passou um tempo e acho que eu falei de novo, mas eu não tava conversando com ele, tava conversando com a Lara e falei, né? Mas enfim, são coisas do dia a dia, né? E daí eu falei que bosta de novo. E ele, pai, não pode falar que bosta é feio. Ele entendeu, sabe? Então ele me corrigiu. Então, eu acho que é muito sobre isso, de você, com um filho, né, quando você tem filhos, você começa a perceber exatamente os teus comportamentos que você pode evoluir, né, e você começa a se cuidar mais, ficar mais vigilante para não errar, e aí você pensa no legado, volta um pouco. Poxa, o que eu quero deixar de impressão para os meus filhos, né, o que eu quero que eles tenham de leitura sobre mim. Então, é muito sobre isso, sabe, de você tentar todos os dias ser uma pessoa melhor, para que eles olhem para essa pessoa melhor. Isso e nós nos tornamos pessoas melhores, né, através da paternidade, porque isso que tu traz é evidente. Esse policiamento que a gente tem, né, do que falar, do comportamento, da rotulagem, né, nós somos um marketing, né, e é um marketing para eles. E automaticamente a gente se torna uma pessoa melhor, né? Eles policiam em alguns cenários. Ainda mais na sociedade, eles enxergam a gente como seres humanos perfeitos, assim, poderosos. Então, daqui a pouquinho, talvez agora o Biel vai começar a ver ali o outro lado, né? Na adolescência ali, eles começam a chegar às nossas vulnerabilidades, né? Então, isso é natural. Mas enquanto eles enxergam a gente como super-heróis e referências, e é isso que vai moldar eles para o futuro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Até uns anos atrás, nessa linha, né? Eu era o ídolo do Biel no futebol, né? Tanto que ele quis as luvas, ele queria ser goleiro igual eu e tal, não sei o quê. E aí começa a vir essa questão da vulnerabilidade, ele viu que eu não era tão bom assim, agora o ídolo dele é o CR7. Já perdi a vaga de melhor jogador do mundo. Parabéns, Biel. Parabéns. E é interessante, né? Ele tem 9 anos.
O Vicente tem 4. O Vicente é série 7, Messi, Vini Júnior, Haaland. Assim, tu fica olhando assim, não, o menino tem 4 anos, cara. Semana passada ele disse pra mim que ele queria dar uma bicicleta. Mas como assim, filho? Quer andar de bicicleta? Não, cara, eu dar uma bicicleta. Nós ficamos mais de 1 hora na cama, jogando a bola na areia com a bicicleta. Entende? Um dia ele tá aqui na quadra, então vai fazer isso aí, ó, lá, abrindo a cabeça. Deus. Pessoal, vamos chegar para o nosso bloco final, que é o nosso ping-pong de dono, que é onde eu faço as perguntas. Eu vou fazer literalmente um ping-pong, eu vou começar com o Vinícius, depois eu venho para o Maicon, vou fazendo as perguntas alternadas, e aí no final aqui eu faço uma pergunta para os dois aí, para a gente fechar aqui o nosso episódio com chave de ouro. São perguntas de um contexto que a gente já conversou durante o nosso episódio agora aqui, mas só para a gente finalizar aí, tá? Vamos lá então, começando com Vinícius. O que mudou em você depois que se tornou pai? Cara, que difícil isso aí, hein? Quase bobo isso, hein? Vamos lá. É muito abrangente, mas vamos lá. Priorizando, vejo que a noção de tempo. Priorização de tempo. Maicon, um valor que você mais quer passar para os seus filhos? A integridade. Qual o maior desafio de conciliar paternidade e vida profissional? Cara, as mais difíceis estão vindo para mim, né? O maior desafio é a escolha. Fazer a escolha certa. Para mim é isso. Um aprendizado que a paternidade te ensinou e ajudou no trabalho? Cuidado. Ter o cuidado com as pessoas, né? Um aprendizado do empreendedorismo que te ajudou a ser pai? Bom, legal essa, hein? Eu acho que é a questão de precisar ser firme quando... se impor quando precisa. Um momento mais marcante com os teus filhos? O nascimento deles. Esse foi fácil, né? Melhor presente do Dia dos Pais? Tempo, reconhecimento ou sucesso profissional? Olha, cara... Tempo, né? Tempo. Meu filho é... Tanto que alongando era a sua proposta do ping-pong, né? Mas eu fiz aniversário faz 1 semana, tal de aniversário. E o presente pra mim foi ir numa pizzaria de heróis e o meu filho se divertiu um monte. Pra mim aquilo ali foi o presente. Assim. Exato. E pra você, mãe? Melhor presente do Dia dos Pais? Tempo, reconhecimento, sucesso profissional? Cara, é o tempo, né? Dar o abraço na hora certa, o beijo na hora certa, estar presente nos momentos difíceis e alegres, né? Então esse é o maior, porque o reconhecimento a gente já conquistou, né? Não é à toa que estamos aqui, né? Enfim, a gente tem muita coisa para conquistar, mas o tempo, né? O tempo de qualidade eu acho que é a grande palavra-chave do processo. E só cortando um pouco o teu roteiro, Juliano, um pai... O pai raiz mesmo, ele não espera reconhecimento, cara. Tudo que a gente faz como pai, outras coisas a gente quer ser reconhecido no trabalho, a gente quer ser reconhecido pela nossa esposa, pelos nossos amigos, pela nossa família, né? Pô, é legal, cara, como você é um bom marido, como você é um bom gestor, isso é legal, isso é importante pra gente. Mas, cara, eu não espero nada do meu filho, a nível de ele... talvez, naturalmente, ele vai fazer isso, mas a única coisa que eu espero dele é que ele seja uma pessoa do bem, e tá tudo certo, entendeu? Então eu acho que é muito louco, né? Essa questão da paternidade do pai. É diferente. E pra vocês, ser pai em uma palavra? É maravilhoso. Cara, pra mim é evolução. Evolução o tempo inteiro, aprendendo o tempo inteiro e sendo o pai melhor, né? Como você falou, né? Acho que um dos cernes desse episódio foi ser um pai te ajuda também no profissional, te ajuda em vários outros aspectos e pra mim eu tô levando isso muito a sério, tô aprendendo muita coisa. Eu vejo que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 2 filhos que eu tenho, eu sou totalmente diferente, né? Essa evolução constante enquanto profissional, enquanto pai, pensando no desenvolvimento deles, numa qualidade de vida para eles. Então, assim, é a melhor experiência. O meu sogro, né, não está mais conosco, infelizmente na Covid ele acabou partindo e ele falava para mim, melhor que você vai ser avô. Mas por que, Anderson? Porque vocês trazem, a gente brinca, a gente deseduca e quando tá doente a gente manda para casa.
Ser dono empreendedor, gestor, sobre ter uma visão, disciplina, estratégia, e pai é muito mais isso, né? Mais coração, é muito mais outras coisas que a gente vem ligado a isso, né? Vinícius, muito obrigado pela tua presença, cara. Obrigado você. Maicon, obrigadão, cara. Se vocês têm um minutinho aí, se vocês quiserem dar uma palavrinha. Cara, bem, vamos lá. Primeiro, novamente agradecer, Juliana, e parabenizar pelo projeto. Eu acho que é bacana a gente trazer esse aspecto da paternidade. Vejo que... E aí, não politizando, e aí talvez tem pessoas que interpretem isso errado, mas sim, eu acho que para a mulher, a maternidade ela é infinitamente mais impactante, porque começa fisicamente. As mulheres hoje, quando ficam grávidas, elas precisam, muda muito a carreira profissional delas, tem uma pausa, tem que tomar decisões muito difíceis, né? Eu sei o tanto que a minha esposa sofreu na decisão, por exemplo, de quando ela voltou a trabalhar, de como que ela lidava com o meu filho. Então, assim, é inegável, pelo menos a minha opinião, de que para a mulher é bem mais difícil essa questão da maternidade, de ter filhos, mas também é difícil para o homem. Também é difícil para os pais. Acho que é importante a gente falar sobre isso, sabe? Como que a sociedade também enxerga os pais dentro do mercado de trabalho. Um exemplo, por exemplo, assim, a mulher ficou grávida, naturalmente dentro do trabalho, seja empreendedora, seja colaboradora, não, poxa, a fulana aqui está grávida agora, vamos tentar ser um pouco mais, vamos pegar mais leve, enfim, se isso é bom ou ruim, acho que daí fica em cargo de cada um, mas existe naturalmente um entendimento, uma compreensão maior do mercado, no mundo profissional, quando uma mulher se torna mãe. Pelo menos para mim foi assim, quero ouvir vocês também. Quando eu fui pai, foi o seguinte: poxa, Maicon, parabéns, cara, você virou pai, tal. E a reunião lá, o cliente, não sei o quê, cara, acabou. Então não existe assim, uma empatia do mercado, o entendimento de que o pai, que antes não era pai, ou que agora acabou de ter um novo filho, ele precisa estar presente, ele não está dormindo direito, ele está com a cabeça com outras prioridades, as emoções estão mexidas. Cara, mexe diferente, mas também mexe como uma mulher mexe. Tu quer representar isso em números? Licença maternidade, licença paternidade. Aí a gente vê, não desmerecendo, né? Não desmerecendo, né? Mas eu vejo que o pai também ele deva ter. Eu tive muita sorte que quando o Biel nasceu eu consegui casar minhas férias junto. Hoje ali no escritório eu tenho o Caio, que vai ser pai agora para setembro, outubro ali, ele tá para ser pai, e eu já combinei com ele, cara, teu filho nasceu hoje, tu vai pegar a tua licença paternidade e 30 dias de férias, né, justamente para isso aí. Juliano, eu vejo isso muito uma questão de aspecto cultural, sabe? A legislação, as leis trabalhistas, elas foram consolidadas há muito tempo atrás, né? E o mundo mudou, né? Então a concepção de trabalho no milênio anterior era diferente do que acontece hoje. As relações marido-mulher é totalmente diferente, né? Então, assim, eu vejo um exemplo lá de casa da mãe e o pai. O pai não lavavam a louça, né? É diferente da nossa geração, que é participativo colaborativo. E isso vai muito também de um olhar da organização, né? Eu visitei há muito tempo atrás, juntamente com o Dudu, a Natura lá em São Paulo, e existia licença paternidade igual a maternidade. Igual. Então, esse é um aspecto pode ser mudado, né? Uma questão organizacional, ele pode ser mudado. E complementando, agradecer o convite, parabenizar aí pela iniciativa, pelo conteúdo, né? Com certeza vai escalar, vai ser um case de sucesso. Estar aí junto com vocês é uma honra, né? O Vini já conheço bastante tempo, o Juliano, e me colocar à disposição, a gente está aí sempre para ajudar vocês, né? A desenvolver as pessoas, a desenvolver a sociedade. E que bom que a gente está perto de gente boa para ficar melhor. Que bom que a gente está podendo conversar sobre esse assunto aqui de uma forma bem madura, né? Trazendo essa clareza, porque provavelmente muitas pessoas, né, que estão acompanhando a gente, ou alguns tabus, né? Alguns tabus, né? Alguns tabus. Assim, quer ser pai? Seja, cara, mas entenda que você vai ter que priorizar outras coisas, vai ser difícil, não dá para romantizar, dizer que é fácil. Aliás, eu acho que talvez seja fácil para pais que são ausentes, né? Isso que talvez seja mais fácil você simplesmente gerar e abandonar, né? Esse aspecto da romantização, né? É fácil. Sou pai, eu sou mãe, né? A gente vê muitas questões de redes sociais, né? Mas a questão fisicamente é totalmente diferente. Cara, E tem perto de ti pessoas boas, né? Então, assim, a minha esposa, como tu falou, assim, abdicar de algumas coisas para ser mãe, né? 3 anos ela foi mãe da Valentina sem estudar e sem trabalhar fora.
O Vicente já entrou numa rotina um pouco diferente e automaticamente a gente percebe esse empenho, né? Enfim. Chegamos a mais um episódio do Conversa de Dono, encerramos por aqui. Acredito que vocês tenham gostado, chegaram até o finalzinho, então não esquece, compartilha com mais pessoas e nos vemos no próximo episódio. Valeu!